Saúde a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos nesta noite de sexta-feira para mais uma palavra de Deus. Nós sabemos que o homem não viverá somente de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, essa é a condição que nós temos neste momento, de podermos partilhar a palavra de Deus, é através do online. Então, pedimos que os irmãos possam se subscrever para que este programa possa ir mais além. Então, que nossos irmãos possam cooperar nesse sentido e todos possamos estar juntos na promoção desse evangelho, que Deus possa nos liderar, possamos estar juntos, unidos no mesmo espírito e partilharmos essa palavra, a palavra da vida, a palavra que salva, a palavra que redime, a palavra que mostra o caminho, a palavra que redime. É essa palavra que nós estamos partilhando neste momento. Então, que Deus possa nos abençoar, Deus possa nos fortalecer. Então, sem mais demora, vamos abrir o livro de Jó, no seu capítulo 3. Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Converta-se, contamine-no as trevas e a sombra da morte. Habite sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espante. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano e não entre no número dos meses. Então, do Jó, vamos abrir 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Primeira de Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, que Deus possa nos abençoar, Deus possa nos ajudar. É este tema que nós vamos tratar nesta noite. É este tema que nós vamos tratar neste momento. Então, nós vamos falar do homem natural, vamos falar do novo nascimento. Então, nós vimos que o Jó estava amaldiçoando o dia em que ele nasceu. Ele estava amaldiçoando aquele dia, não querer saber nada daquele dia, dizendo, orando a Deus para que Deus não resplandeça a sua luz sobre aquele dia, que Deus não tenha completamente nada a ver com o dia em que Jó nasceu. Mas nós temos que entender por que motivo Jó amaldiçoa esse dia. Por que razão Jó não quer saber desse dia? Nós entendemos que
Jó não quer saber desse dia, porque ele sabe que nesse dia ele foi nascido todo em pecado. Ele nasceu cheio de pecado. É por isso que ele não quer se lembrar desse dia. É por isso que ele não quer saber nada desse dia. É por isso que ele ora para que Deus apague isso da sua memória, que ele possa apagar isso da sua mente, possa tirar esse dia, e esse dia não exista mais, que ele não tenha vestígio disso, que ele não tenha recordações do dia em que nasceu na carne. Então, no 1 Coríntios, nós estávamos a ler, a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente de Deus para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então a Bíblia diz que nós somos de Cristo, se é que o Espírito de Cristo habita em nós. Então nós vimos que Jó estava amaldiçoando o dia em que ele nasceu na carne, porque reconhecia que ele foi nascido todo em pecado. Ele precisava de um novo nascimento. Ele precisava de nascer de novo, segundo a vontade do Espírito, porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parece loucura. Tudo quanto Deus fala para um homem natural lhe parece loucura. Deus fala que esses são os últimos dias, Deus está voltando e as pessoas não estão nem aí. As pessoas dizem que isso começou há muito tempo a se falar. Desde que se fez a Bíblia, sempre se fala que o dia está próximo. O dia está próximo, mas esse dia nunca chega. Esse é o entendimento do homem natural. Mas aquele que é espiritual, ele consegue ver que todos os sinais, tudo já está indicando a vinda próxima, muito próxima do nosso Senhor. Então, que tipo de homens é necessário que nós possamos ser à vinda dele? Quando nós estamos esperando este novo céu, esta nova terra, nós estamos esperando esses céus. Então, nós temos que ser homens nascidos de novo, homens gerados segundo a palavra de Deus. Nós vimos que quando nasceu o Senhor Jesus Cristo, houve uma voz que falou: tu és o meu filho, ó amado, hoje eu te gerei. Mas hoje, quando nós olhamos as pessoas, quando nós olhamos as pessoas que se dizem cristãs, estão a nascer de novo, mas não segundo a vontade do Espírito de Deus. Não estão a nascer segundo a vontade da palavra. Estão sim a nascer segundo a vontade das igrejas. Estão a nascer segundo a vontade de cada denominação. O que faz com que as pessoas permaneçam no mesmo natural, aonde eles não conseguem compreender as coisas de Deus. As pessoas permanecem na mesma condição, porque não acontece o novo nascimento. Quando o Senhor Jesus Cristo estava falando com Nicodemos, Nicodemos disse que nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E o Senhor Jesus Cristo falou que, na verdade te digo que se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Porque quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Nós temos que entender, meus irmãos, que tipo de nascimento nós devemos ter.
que tipo, esse novo nascimento, nós temos que ser novamente gerados. Mas quando formos a ser gerados novamente, há uma voz que deve ecoar. A mesma voz que ecoou quando nasceu o Senhor Jesus Cristo. Tu és meu filho amado, hoje eu te gerei. Então Deus precisa gerar novamente, precisa ter filhos hoje que possam esperar a sua vinda. Esses filhos que não nascem segundo a vontade das igrejas, que não nascem segundo a vontade de sistemas de homens, que não nascem segundo a vontade de bispos, que não nascem segundo a vontade de ninguém, somente pela vontade do Espírito de Deus, que nasce segundo a vontade da palavra. São esses os tais filhos que vão aguardando pela nova terra, pelos novos céus. São esses que devem esperar. Nós vimos que quando a pessoa vai à igreja, lá recebe o sistema de homens, o nome dele é escrito, não é colocado no livro da vida, arranjam um livro qualquer e arranjam uma esferográfica e colocam o seu nome e dizem que o seu nome já está no livro da vida. Nós sabemos que tudo isso não concorda com a palavra de Deus. Tudo isso, não há nenhum homem que tem autoridade de colocar o nome de alguém no livro da vida. Quem coloca isso é Deus. Quem colocou isso é Deus. Quem fez todas as coisas é Deus. É por isso que, meus irmãos, hoje nós somos chamados a nascer de novo, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade do Espírito de Deus. Não é nascer segundo a vontade da igreja, não é nascer segundo a vontade de homens, porque isso faz de você um morto que volta a morrer duas vezes. É um morto que não ressuscita, mas sai duas vezes morto. Mas Deus quer pessoas que morrem e ressuscitam, morrem e nascem de novo, morrem no natural, morrem na carne, deixam tudo, aquilo que é do mundo, eles largam tudo, aquilo que não se enquadra com a vontade de Deus, eles largam tudo, aquilo que é contra a vontade do Espírito, eles aborrecem todas essas coisas, crucificam tudo isso. Então são novamente geradas, elas nascem segundo a vontade de Deus. Então é por isso que a Bíblia diz que, mas nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Deus. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós temos que andar como Cristo andou, temos que viver como Cristo viveu, temos que agir como Cristo agiu. O Senhor Jesus Cristo, tudo quanto ele fazia aqui, ele fazia de acordo com a vontade do Espírito. Agora, o cristão de hoje, ele vive segundo a vontade da igreja. Ele vive segundo a vontade da denominação. Ele vive segundo a vontade do sistema de homens, somente tentando agradar esses homens, somente tentando fazer aquilo que dá prestígio a esses homens. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Não estamos para agradar aos homens, não estamos para agradar a Deus. Agora, sem nascer de novo, nós não podemos agradar a Deus. Agora, nesse nascer de novo, nós temos que ver que somente nascendo segundo a vontade de Deus, somente nascendo segundo a palavra do nosso Senhor. Não permita que o sistema de homens possa dominar sobre si. O sistema de homens é trazido pela astúcia da serpente, pela astúcia de Satanás. A mesma condição em que se encontrava Adão e Eva, quando eles tinham a palavra de Deus,
e tudo estava em harmonia com eles. Deus descia, Deus se manifestava, Deus tinha comunhão com eles. Mas a serpente ia pregando, a serpente ia desviando a eles, a serpente ia colocando a sua semente, a serpente ia enganando a eles. Então eles acabaram caindo, acabaram desobedecendo a palavra de Deus, porque a serpente disse: certamente não morrereis. Mas como Deus tinha dito que certamente morrereis, então tiveram que morrer, tiveram que se separar, tiveram que ser expulsos do jardim. Agora, o que é que acontece hoje? Satanás, esta serpente, ela continua fazendo a mesma coisa, ela continua enganando pessoas. As pessoas pensam que já nasceram de novo. Deus diz que aquele que não nascer da água e do Espírito, essa pessoa não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino dos céus. Agora nós vimos muita gente mergulhando na água, acabando não nascendo de novo. Muita gente entrando na água, sendo batizada, mas nunca se complementa o nascimento que Deus está requerendo. Nós temos que cancelar tudo, nós temos que crucificar tudo, toda a natureza da carne, porquanto a própria Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, porque lhe parece loucura. Tudo quanto o Espírito de Deus fala para o homem natural é loucura. Mesmo a mensagem da cruz, a mensagem do Calvário, nós sabemos que é loucura para os homens, mas é glória, é poder para todo aquele que crê. É poder para todos aqueles que crêem na ação do Calvário. Nós sabemos que é a vitória, é onde se consumou tudo. Então, nós temos que continuar firmes nesse caminho, sabendo que nós não podemos ser gerados pelas igrejas. Não é a igreja que vai gerar a nós. A palavra é que deve nos gerar. Como a voz ecoou naquele dia: tu és o meu filho amado, hoje eu te gerei. Então, quando Jó estava amaldiçoando o dia do seu nascimento, ele queria comemorar esse novo dia, o dia em que ele foi gerado, o dia em que ele foi gerado pela vontade do Espírito, pela vontade da palavra. Ele queria que Deus resplandecesse sobre esse dia, mas ele queria amaldiçoar o dia que nasceu na carne, o dia que nasceu cheio de pecado, o dia que nasceu na imundície. Ele queria amaldiçoar, amaldiçoou mesmo esse dia, para que ele pudesse comemorar o dia em que nasceu. Ele foi gerado pela vontade da palavra, pela vontade do Espírito de Deus, porque somente dessa maneira ele podia andar com Deus, somente dessa maneira ele podia caminhar, andar com Deus, somente nessa maneira ele podia ter Deus em si mesmo, ele ter vida em si mesmo, ele podia suportar todas as coisas na terra, ele podia suportar todas as tentações, somente quando tiver nascido de novo, segundo a vontade de Deus. Nós sabemos que novos nascimentos, Satanás tem trazido. Satanás tem enganado as pessoas, dizendo que você realmente já é um novo nascido. Você já nasceu de novo. Veja, você tem a cultura desta igreja, você tem a cultura desta denominação, mas nós sabemos que este Senhor que está vindo agora, este Senhor que está vindo, este Senhor, Ele não vem buscar nenhuma outra cultura, Ele não vem buscar nenhuma denominação, Ele vem buscar aqueles que nasceram segundo a vontade do seu Espírito. Ele vem buscar aqueles que nasceram segundo a vontade da palavra. Ele
Ele não vem buscar aqueles que se denominam, aqueles que nascem de novo segundo a vontade dos homens, nascem de novo segundo a vontade das igrejas. Ele vem buscar aquele que nasceu segundo a vontade de Cristo, segundo a vontade da palavra, segundo a vontade de Deus. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que olhar. Porque não é somente nascer de novo. Você estava morto, nasceu de novo, mas não conforme a vontade de Deus. Não segundo a vontade do Espírito de Deus. Então esse novo nascimento não te vale nada. Esse novo nascimento não serve de nada para ti. É necessário que você reconheça que ainda não nasceu de novo, ainda não está em condições de esperar este Senhor que está vindo, ainda não está em condições de esperar o arrebatamento, e não deve esperar esse dia para você nascer de novo. O tempo é esse, é nascer de novo e esperar. Não é esperar para nascer de novo, não. É nascer de novo e esperar a sua vida, aguardar pela sua vida. Então, é isso que nós devemos olhar, porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele, nós vimos que Enoque foi uma pessoa que andou com Deus. Ele andou com Deus, agradou a Deus. Ele não viu a morte, não foi achado morto, ele foi arrebatado. Nós hoje estamos esperando a mesma coisa, estamos esperando a mesma condição, mas há uma obrigação, há um requerimento que Deus precisa de nós mesmos. Então é necessário ouvir a voz de Deus, é necessário que essa voz que ecoou naquele dia em que Cristo nasceu possa ecoar hoje em nós, que se diga que hoje eu te gerei, tu és meu filho amado, hoje eu te gerei. Então é esse nascimento que nós devemos adquirir, é esse nascimento que nós devemos ter, cada um de nós. Não devemos nascer segundo a vontade de nenhuma igreja, segundo a vontade de nenhum sistema de homens, mas segundo a vontade do Espírito de Deus, segundo a vontade da palavra, para que possamos andar com Ele, para que Ele possa habitar em nós, porque Paulo disse que vós sois de Cristo, se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Então, Deus que possa nos abençoar, Deus possa nos ajudar, possa nos fortalecer. Poderoso Pai Celestial, te agradecemos, meu Pai, por esta noite na sua presença. Pedimos, Pai da Glória, que o Senhor nos fortaleça e possa conceder que possamos ter um nascimento, meu Pai, segundo a vontade do Seu Espírito, meu Pai. Que a serpente, meu Pai, não continue nos enganando, meu Pai, nascendo, meu Pai, da vontade da carne, nascendo da vontade das igrejas, nascendo da vontade do sistema de homens, meu Pai, mas possamos ter um nascimento segundo a sua vontade. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Santo, nós pedimos que o Senhor fortaleça, meu Pai, todas as famílias cristãs, meu Pai, nesse momento, que nenhuma delas, meu Pai, possa desfalecer, antes, meu Pai, possam continuar firmes, meu Pai, na sua palavra, persistindo, meu Pai, perseverando até ao fim, Pai da glória, no nome do Senhor Jesus Cristo.